Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no nosso livro de produção de texto, tá? Nós paramos na página 125. Então vamos lá. A mitologia na linguagem. Escreveu o brasileiro Machado de Assis que as palavras como os livros têm os seus fados. As palavras nascem em um determinado contexto histórico. Depois circulam em outros e acabam se firmando neste ou naquele sentido, bem distante, muitas vezes, do estabelecido pelo sentido original. É o que se pode verificar, por exemplo, garimpando palavras que surgiram em um contexto mítico, mitológico ou religioso. E, atualmente, em nada lembram esse primeiro berço etimológico e cultural que lhes condicionou. A etimologia, ela trata da origem da palavra, tá? Todos os sentidos desse vocábulo, feira, local de compra e venda, exposição de novos produtos, tem base no latim, feriae, dias de repouso em homenagem aos deuses. Os romanos dedicavam cada dia da semana a uma das sete divindades representadas pelos sete planetas que, segundo eles, se moviam ao redor da Terra: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Daí os nomes dos dias da semana, nas línguas latinas, com exceção da nossa, que se orientou pelo viés litúrgico cristão. O domingo deveria ser a primeira-feira, em latim, féria prima, e o sábado manteve o nome judaico, tá? Com que intenção esse texto foi publicado? Mostrar a origem das palavras que surgiram em contextos ligados à mitologia. Então, olha que legal, cada dia da semana tem um significado e tem tudo a ver com a mitologia. É possível afirmar que as ideias expostas nos parágrafos se complementam? Isto é, são interligadas? Sim, pois há uma sequência lógica de ideias que permite construir o sentido do texto, tá? Que informação é apresentada no último parágrafo? O último parágrafo apresenta um termo de origem vinculada à mitologia e que, ao longo do tempo, foi alterado. Esse parágrafo é coerente, pois nos demais parágrafos foi abordada a influência da mitologia na linguagem. No trecho, há diversas informações apresentadas entre parênteses. Com que intenção isso foi feito? Para esclarecer ao leitor algumas das informações que supostamente ele não conheça, tá? Como essas informações ajudam na compreensão do texto? Essas informações contribuem para o leitor compreender o texto, esclarecendo informações que talvez ele desconheça. Agora nós vamos seguir e iniciar um novo capítulo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho lá na introdução da unidade 4, né, o anúncio publicitário. Se a gente parar para ver essa imagem aqui, essa imagem é muito famosa, né? É a Times Square, aquela que aparece em filmes. É, ela é lá em Nova York, tá? E o que que acontece? Essa rua, essa avenida, ela é muito conhecida por ter inúmeros anúncios, né, inúmeros painéis de anúncios, e à noite vira um ponto turístico, por quê? É muito bonito de se ver, né, e é um ponto não só à noite, mas de dia também, é um local onde as pessoas costumam viajar, têm interesse em conhecer, tá. Já foi, eh, em várias séries já foi citada, já foi apresentadas, né, então é isso. Muitas séries da atualidade, tá bom? Usam esses painéis aí para passar uma mensagem. Então vamos lá. Você vai ler anúncios publicitários neste capítulo e aprender sobre suas características. Antes disso, leia a respeito da história da publicidade e veja como ela se desenvolveu em nosso país.
Breve história da publicidade. A publicidade, como toda comunicação humana, sofreu transformações ao longo do tempo. Sua origem remonta à Antiguidade Clássica, período em que a publicidade era realizada oralmente, ou seja, só de forma falada. Os anunciantes eram chamados pregoeiros e anunciavam vendas de gado e de outros produtos. Apenas em 1482, na França, surgiu o primeiro cartaz de que se tem conhecimento, produzido para anunciar um evento religioso. A primeira campanha publicitária foi criada por John e teve, inclusive, desfile de carros. Atualmente, as empresas investem, em anúncios em celulares e redes sociais. Por esses meios, atingem um número significativo de pessoas. O Brasil e a publicidade. Inicialmente, no Brasil, a forma de divulgação de produtos e serviços era feita boca a boca, também de forma oral, tá? No final do século XIX, a divulgação dos anúncios impressos ganhou força com o surgimento dos jornais. Em 1913, surgiu a primeira agência de publicidade no Brasil. Apesar de ser nacional, usava métodos comuns no exterior, o que se distanciava muito da nossa cultura. No final dos anos 1920, o rádio chegou ao Brasil e revolucionou a forma de fazer publicidade. Os anúncios eram mensagens musicais publicitárias, conhecidas como jingles, perdão. Em 1950, com a chegada da televisão, eles ganharam outras características. Atualmente, a publicidade também é veiculada pela internet, por meio da qual os anúncios circulam de forma mais dinâmica. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de um anúncio feito nessa época, ó. Anúncio brasileiro produzido em 1942, divulgação de uma marca de creme dental, tá? Nunca é cedo, nem tarde demais para começar a escovar seus dentes. Então, a menininha brincando com a boneca, tá? É bom para você também. Então, é isso. Hoje em dia, nós temos vários recursos, né? Ainda mais com as redes sociais, ficou muito mais fácil divulgar um produto, chamar a atenção, dos clientes. Então, nós vamos ver aqui, ó, o exemplo de 2 anúncios publicitários, tá? O Chuchurek, de Tão Tão Distante para Hortifruti, e Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da Hortifruti. Então, dessa forma, a gente já vê aqui um elemento que a gente conhece, né? Que são personagens de filmes, inclusive os nomes. Há uma associação, né, desses personagens e desses filmes que a gente já consegue identificar, tá? O Shrek, né? E os Piratas do Caribe, perdão. Então, aqui, ó, na página 134, eu já tenho as capas oficiais desses filmes, tá? Relacione os anúncios da página anterior aos cartazes de filmes acima, indicando com qual deles cada um dos anúncios dialoga. Há um diálogo entre esses textos, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O anúncio A dialoga com o cartaz do filme do Shrek, né? E o anúncio B dialoga com o cartaz do filme Piratas do Caribe. Que elementos sugerem um diálogo entre os anúncios e os cartazes? No anúncio A, há elementos que remetem à perdão, caracterização do personagem Shrek, tá? Como a vestimenta, a cor verde do chuchu, o espaço do castelo no fundo e o título, que é com a mesma letra da capa do filme do Shrek, tá? Enquanto B, há elementos, o lenço, os brincos, as facas usadas pelos personagens do filme, pelos piratas, tá? Que remetem aos acessórios do personagem principal do filme e ao mesmo estilo de letra empregado no título do cartaz.
E qual é o efeito desse diálogo? Cria um certo humor, né. Ao A marca, quando ela escolhe dialogar com esses filmes, ela cria um certo humor, tá. Ela provoca um certo humor. Caso o leitor desconhecesse os filmes, esse efeito seria o mesmo? Eu conseguiria dialogar? Não, né? Pois o leitor não estabeleceria a relação entre os elementos comuns dos anúncios e dos cartazes de filmes, e, consequentemente, não alcançaria a intenção do anúncio, tá? Então, essa página aqui, ó, é a 134. Eu vou deixar como sugestão de atividade a página 135, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.